Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 5, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, A Entrada do Rei em Jerusalém. Domingo, ler com oração 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, a pedra angular, e a igreja edificada. Tudo que lemos nesta semana diz respeito à edificação da igreja. Sem edificação, não há reino. Sem edificação, Cristo não pode voltar. Sem edificação, a vontade de Deus não é feita. Tudo gira em torno da edificação da igreja. Entretanto, não há edificação sem a pedra angular, Jesus Cristo. Em sua primeira epístola, Pedro faz referência à edificação, aos construtores e à pedra angular. Quem são os construtores? Os líderes da casa de Israel. Eles rejeitaram a pedra angular, Jesus Cristo, enviado por Deus para a edificação. Essa pedra rejeitada por eles veio a ser a principal pedra angular. Normalmente a fundação de uma casa é feita de concreto armado, concreto e aço, e nela há blocos que receberão colunas. Em geral, os blocos ficam nos cantos e recebem a carga das paredes. Podemos dizer que, individualmente, o bloco é a pedra angular de uma construção. Cristo é a pedra que os construtores judeus rejeitaram, e Deus o fez a principal pedra angular para a edificação da igreja. É sobre essa pedra, ou seja, sobre si mesmo, que o Senhor Jesus edificará a sua igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Como a edificação da igreja visa ao reino, é fundamental edificar sobre a pedra angular. Vejamos a seguinte menção em Isaías. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Capítulo 28, versículo 16. Observe que a pedra foi assentada em Sião. Jesus passou por vários testes e foi aprovado, confirmando que essa pedra é segura e firme. Cristo, como a pedra angular, também está unido aos 7 Espíritos de Deus. Leiamos: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Os 7 olhos são 7 Espíritos de Deus que foram enviados por toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Jesus Cristo é essencial na edificação da igreja, pois é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, porém eleita e preciosa para Deus. Querido leitor, se tirarmos Cristo da edificação, é impossível edificar. Sem Cristo, a vontade de Deus não pode ser feita. Graças a Deus, Cristo é uma pedra preciosa e sobre ela crescerá a edificação. Essa construção não é feita de materiais inertes, sem vida, mas é uma construção viva, feita com Cristo. Ele nos resgatou das ruas, colocou-nos em sua casa e fez de nós pedras vivas para sua edificação. Não somos pedras mortas, e sim pedras vivas. Estamos sendo edificados casa espiritual. Versículo 5. Jesus não só é a pedra angular, como também é a pedra de remate,
que termina a construção. Louvado seja o Senhor. O profeta Daniel descreve em seu livro a grande estátua do sonho de Nabucodonosor. Essa estátua refere-se ao Império Babilônio, Medo-Persa, Macedônio e, por fim, ao Império Romano, que se estende até hoje e é representado pelos pés da estátua, feitos de ferro e barro. Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, derrubará a estátua. Ilicitamente, Satanás assumiu o governo humano, estabelecido no tempo de Nimrod, que construiu a primeira cidade, Babel. Isso está em Gênesis capítulo 11, versículos 3 e 4. Essa cidade, princípio do governo humano, mostrava a Deus que o homem não precisava mais dele, pois sabia cuidar de si, de sua segurança, subsistência e entretenimento. O governo humano é basicamente isso, e está sob o domínio de Satanás, o adversário de Deus, que controla a grande estátua, ou seja, controla todos os reinos desta terra. Mas a pedra, que é Cristo, um dia ferirá os pés da estátua e a destruirá. Louvado seja o Senhor. Não haverá lembrança de nenhum herói da humanidade, pois a estátua será reduzida a palha e desaparecerá. E a pedra encherá a terra. Quem é essa pedra que atingirá os pés do governo humano, o derrubará, esmiuçará tudo e depois se tornará uma grande montanha? Essa pedra não será apenas Cristo, pois sobre ela já estará edificada a igreja. Por isso é tão importante trabalharmos na edificação. Vamos servir juntos, negando a nós mesmos e tomando a cruz. Assim nós nos tornaremos um bloco tão sólido que as portas do Hades não acharão espaço para nos dividir. Seremos parte da pedra angular, eleita e preciosa na edificação da igreja, que enfim será o reino de Deus na terra. Em Apocalipse vemos 10 chifres, que são 10 reis, simbolizando os reinos deste mundo sob o controle da besta, do anticristo e de Satanás. Quem vencerá os 10 reis e os exércitos das nações? O Cordeiro, mas não o Cordeiro sozinho, pois com ele estarão os chamados, eleitos e fiéis. Juntos, eles serão o exército de Deus. Cristo não estará sozinho. Então virá o fim, e todo o reino será de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo e seus vencedores derrotarão o anticristo e as nações que se unirem a Satanás. A pedra, depois do processo de edificação, se tornará uma grande montanha e encherá toda a terra. O governo de Deus encherá toda a terra por meio de Cristo e seus vencedores. Quem quer fazer parte disso? Eu quero ser um desses. Quero fazer parte do Filho varão. Jesus humildemente o montou no jumentinho para entrar vivo pela última vez em Jerusalém. Mas ele gloriosamente assumirá o reino dos 1000 anos, montado sobre o Filho varão. Aleluia! Pergunta de hoje: qual é a relação entre a pedra angular, a igreja edificada e o reino? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.